Você não se elegeu. Obviamente deve ter sido uma frustração. Você esteve na frente da campanha o tempo inteiro. Acho que era meio... Não digo previsto, mas existia essa possibilidade de, tá bom, ela vai para o segundo turno, vai rolar uma junção aqui para não permitir que ela vire prefeita. Foi frustrante para você não se elegeu? Você imaginava que poderia ter acontecido o que aconteceu? Sempre é muito contraditório a eleição para mim, porque ganhar representa muitas coisas, né? E no caso dessa vitória especificamente, representaria a possibilidade da gente construir uma cidade que tivesse alternativas ao que o bolsonarismo faz, né? Então, ter uma cidade mais humana, que cuide de criança, que respeite mulher, que cuide do espaço público. Quando eles dizem assim, acabou o espaço público, põe grade, privatiza tudo, era algo muito importante no Brasil de hoje. Mas sempre é também, Rafinha, pessoalmente, uma escolha muito complexa, porque a vida de alguém que exerce cargo público com responsabilidade, como sempre foi o meu caso, é algo muito tenso, né? Para usar uma palavra educada, assim. Uhum. É muito mais tranquilo não ter mandatos do que ter mandatos para a vida da pessoa, né? Eu busco a minha filha na escola todos os dias. Se eu fosse prefeita, objetivamente, eu ia buscá-la e ia ter que transformar isso numa discussão política. Olha, o certo é pai e mãe dividir responsabilidade, eu também tenho. Mas é importante, entende? Ia ser muito legal, aliás, se acontecesse mas ia ser um dos assuntos, entende? Porque para as pessoas o normal é que 6 da tarde o prefeito esteja trabalhando. Como o meu adversário gostava de dizer, eu trabalho muito, me dava vontade de dizer, quem é que tá passando essa camisa aí, meu amigo? Porque trabalhar, tem uma mulher, né, que tá passando, cozinhando, porque essa onda de eu trabalho das 6 à meia-noite para homem significa sempre uma mulher dentro de casa arrumando tudo, né? Uhum. Viabilizando essa vida. Então, assim, sim, foi a eleição que eu fiquei mais frustrada, porque foi muito sujo e porque, proporcionalmente, na minha vida, era que representaria mais para as pessoas, entende? Seria diferente ganhar a eleição. Claro, 2018, idem, né? Porque era o Bolsonaro, mas não, eu era candidata a vice, não era eu a candidata. Eu concorri a prefeita em outras ocasiões. Seria massa ter ganhado? Sim. Mas seria menos relevante historicamente para mostrar que é possível ser diferente como agora, sabe? Uhum. 2012 era Dilma presidente do Brasil, né? Então, é massa ter uma administração legal. É massa ter uma administração que investe em cultura. Agora não. Agora a gente tem um cara no Ministério da Cultura que acha que artista é vagabundo. Né? Então, tu investir em cultura diante disso é construir um caminho alternativo. Acho que quando eu falei que acordo à 1 da tarde, talvez eu não contribua muito para a noção de que o artista é trabalhador. Não, é que tu dorme às 5. Mas trabalho, o Serra, escrevo. Alguém acha que o Serra não trabalha? Serra dorme no mesmo horário que eu. Exatamente. E foi prefeito, governador, ministro. Eu acho que... Ministro que quebrou as patentes, que é um debate interessante para a gente pensar no assunto da vacina. O negócio dos genéricos do Serra. Exatamente. Que é uma discussão atual que ele não agora. Recebe. Ou recebe? De mim recebe. De mim também. E isso é algo super atual agora por causa das vacinas. Porque o Brasil, por exemplo, tem condições de produzir os insumos da vacina, mas tem que quebrar patente. Sim. Você sente que a tua ligação com o PT de alguma maneira atrapalhou as tuas eleições? Não acho, Rafinha. Eu acho que é uma ilusão de uma parte da esquerda. Você falou muito disso um pouco, né? Eu acho que é uma ilusão, deveria se distanciar um pouco. Porque a parte da esquerda que acha que se afastar do PT resolve, ignora que o problema não é o PT. O problema é a esquerda, né? A construção, o antipetismo é um movimento construído e consolidado para ser anti-esquerda, né? Então, eu realmente não acredito nisso. A rejeição contra o PT é a rejeição contra você. Exatamente. A pessoa fala porque é comunista. Não, mas o Boulos é porque é invasor, entendeu? Então, o problema... É uma maneira de descredibilizar. É só um nome que dão para um sentimento que eles construíram, que é um sentimento anti-transformação social, anti-governo que investe em saúde pública, né? Então, realmente, eu acho que esse setor, assim, que acha que o PT é o problema, é ingênuo, sabe? Agora, você, Manu, a esquerda está em crise, assim, a gente não tem... E a direita também, não, né? Com certeza. Eu tô falando o seguinte, a direita tem um nome, nós somos presidente do Brasil, um cara de uma extrema direita. Que nome a esquerda tem hoje para poder entrar em igualdade com esse cara numa eleição? Como que você sente o momento que a esquerda está vivendo?
Eu acho que a esquerda tem vários... Em termos nacionais. Tem vários nomes. Porque regionais em Porto Alegre, a gente sabe que você brilhou muito e mandou muito bem. Tô falando nacionalmente agora. Eu acho que nacionalmente nós temos vários nomes que são potentes, né? Então, tu tem no PCdoB o Flávio Dino, que é um baita governador no Maranhão. Tu tem o Ciro, tem Lula e Haddad, né? Tu tem nomes de mulheres, como é o caso da Soninha Guajajara, que representa os indígenas, que é uma causa que cresce no Brasil junto com a luta em defesa da Amazônia. Tu tem a Marina Silva, né? Que é desse grande espectro político nosso. Não tenha dúvida de que a esquerda tem nomes incríveis. Então, Tô falando para uma eleição de dar Sabe o que eu acho que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é construir um projeto, um programa que dialogue com o futuro. Eu acho que a gente fixa muito na ideia de que o nosso problema é o nome. E nome e unidade, né? Quando a gente sai do debate nome, a gente tem que se unir. Sim, eu acho que a gente tem que se unir numa frente tão grande quanto dê para derrotar o Bolsonaro. Mas para mim, o pulo do gato nisso tá em a gente conseguir falar sobre o futuro ou não. A gente é muito amarrado às pautas que o Bolsonaro nos impõe. E as pessoas querem ouvir ou pensar que elas têm um caminho no futuro, Rafinha, a vida tá uma merda, entendeu? Então, as pessoas falam muito da minha candidatura e do Boulos, mas quando eu olho elas assim, como se fosse de fora, né? Como se eu conseguisse sair, olhar a realidade de cima... o lance da internet é legal, eu e o Boulos somos da mesma geração. Ele fala, te conta que é muito mais novo que eu, mas é só uns 5 meses, né? Ele fala que é mais isso é uma novo piada que você? interna, é uma piada interna que eu tenho. Não parece. Viu, Guilherme? Boulos, desculpa, Boulos. Não parece mesmo. Desculpa. Tô produzindo esse visual que só pra parecer a mais nova. Então tem a internet, tem a questão geracional, mas pra mim o centro foi nós dois falamos quem somos, sobre o que a gente defende, a gente tem orgulho do que a gente construiu, do que os mais velhos, né, construíram, mas a gente dialogou sobre o futuro das nossas cidades, como vai ser o amanhã com a pandemia, como vai ser o amanhã com as crianças tendo que voltar para a escola, como vai ser o amanhã com o transporte público em colapso, como vai ser o amanhã com milhares de pessoas dormindo na rua, né? É sobre o dia seguinte, não é sobre o dia anterior e nem sequer sobre o dia de hoje. É louco isso, né? Mas como é que você vai fazer uma campanha não considerando o que está acontecendo, Não tô falando sobre o que está acontecendo, só que eu tô falando que é daqui pra frente. É daqui pra frente, entendeu? Eu e o Boulos, eu nem sei se tem alguém que enfrente mais o bolsonarismo do que nós dois. Agora, é daqui pra frente, a gente é contra isso porque a gente sonha, a gente é contra esse padrão de escola que tira a vida, porque a gente defende uma escola que as crianças tenham acesso à cultura, que as crianças tenham alimentação de qualidade, não é daqui para trás. A gente é contra esse padrão de escola porque nos anos 40 nós descobrimos que esse tipo de escola, entende? É um caminho, é mostrar que existe um caminho que nos leve para um futuro, Rafinha. Acho que esse é o nosso grande desafio mesmo. Bom, um assunto velho, de antigo, que eu estava ainda esses dias falando com a nossa turma. A industrialização no Brasil. Em 2018, no tempo que eu ainda era candidata a presidente, quando eu falava assim, o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento que trabalhe com a sua indústria, a retomada da indústria, me falava assim, assunto velho, que indústria? Está na era da informática. Compro ali no AliExpress, resolvo a minha vida. Tá aí, a gente não tinha álcool, a gente não tinha máscara, a gente não tinha respirador, a gente não tem seringa. Desconsiderou a indústria quando deu o que deu. Exato. A gente vai fazer um debate sobre indústria era Vargas? Não, meu amigo, eu quero fazer um debate sobre indústria e a condição do... Opa! Não briga. Sobre o Brasil dar conta de si mesmo. Como é que um país desse tamanho não tem seringa para vacinar? Entende? Então, é sobre isso que eu falo. E colocar de novo um lugar de sonho na vida das pessoas, né? Eu sinto muita falta disso e foi isso que eu vim em Porto Alegre e vim em São Paulo, né? Uma geração muito mais nova que a gente já, né? Mas dizendo assim, eu quero construir isso com as minhas mãos, eu quero viver num lugar que respeite as minhas particularidades e que veja a grandeza, né, dos problemas que a gente tem, mais humana, né? Agora a gente saiu do hotel para vir para cá e eu passei na farmácia, eu voltei e falei, Marina, fiquei olhando na rua, tinha um menino da idade do Gui, o Gui, meu enteado, que tem 17, devia ter uns 15, dormindo. Eu fui a única pessoa que olhou para ele. Eu fiquei caminhando e olhando as pessoas, sabe? Ninguém olhou. Eu falei, como assim, cara? Ninguém... Aquela esquina ali perto da Paulista, as pessoas passando, quase tropeçando. Ninguém olhou quem estava dormindo. Se era uma criança, se era um idoso, se era um adulto, se era uma mãe com bebê. Não é que eles não deram... Eles não olharam, Rafinha. Então, tem uma geração que está dizendo, não, eu tô vendo. E eu sei que aquele menino não está dormindo ali porque ele é um merda. Ele é igual o meu enteado. O que o meu enteado fez para não estar dormindo na rua? Parabéns, nasceu o filho do Duca, da Ingrid, enteada da Manuela, entendeu? Então, eu noto que tem uma geração que tem os nossos valores, que reconhece o que nós construímos no passado, né? Que sabe que o Lula sofreu um processo penal absolutamente manipulado
lado para ele ser preso, que sabe que a Dilma sofreu um golpe, que denuncia esse golpe, que vê que o golpe da Dilma foi absolutamente misógino e machista, né? Mas que quer vir daqui para frente, disso para um novo sonho, né? E acho que a gente tem que dar espaço para essa juventude. Eu, particularmente, acho que a gente tem que tomar um banho, né? Assim, mergulhar no que nos dizem essas vozes dos jovens negros da nossa periferia que começaram a ocupar espaços no parlamento, mas que começaram a construir espaços de relevância e influência política. Começaram, é mentira, né? Sempre tiveram, mas começaram a ter mais voz para os seus núcleos nas comunidades e tal. Como é que alguém vai querer governar o Brasil ignorando o que as mulheres negras nos dizem? Olha aí, qual é a base? Você olha assim, Rafinha, a base. Lá em Porto Alegre, que é uma cidade majoritariamente branca. Você vai para uma comunidade, é mulher negra que segura. Tem uma certa preguiça de ouvir. Eu acho que a gente desenvolveu isso, não apenas aqui, mundialmente, sabe? O papo de dar mais voz a quem não teve voz, ele é importantíssimo, mas do outro lado tem uma rejeição muito grande, tipo, que preguiça, lá vem os caras com as mulheres negras de novo. Sabe? Exatamente. Tem um pouco isso. Até parece que eu não sei, entendeu? São vivências que eu não tive. Então, a gente ainda tem um padrão na política, no nosso campo é geral, né? Eu só tô falando do nosso campo, porque eu não vou falar sobre o campo do Bolsonaro, que nem entende que mulher existe, né? Que acha que mulher pode ser estuprada. Então, eu tô falando, assim, do lado que acredita na civilização, né? Nos valores razoáveis. A gente já tem um padrão que é muito calcado, né? Quando fala assim, as pessoas, que é dos homens brancos, de classe média, de 50 anos, né? Que eles simbolizam o poder, né? E aí quando vê alguém de uma comunidade dizendo, isso não funciona aqui, acha, assim amiga, tu vai saber o que funciona ou não? E mais do que isso, no teu papel, por exemplo, você não é uma mulher negra da periferia que passou dificuldades tremendas na vida e há uma descredibilização, às vezes da mesma maneira que aconteceu com o Boulos, entendeu? Com a quantidade de gente que eu ouvi falando assim, o Boulos fica falando que é da quebrada, mas não é da quebrada. O pai dele sempre tinha uma maneira de poder descredibilizar, enquanto não percebe-se que são pessoas que estão dispostas a ouvir. Isso às vezes é mais importante do que participar, é ter a cabeça aberta para falar, tipo, não, eu quero dar vez. Espaço para quem, exatamente, dar espaço, né? O que eu falo, eu nunca vou ser uma mulher negra, gente, não existe, essa não é uma opção minha. A opção de ser uma mulher de esquerda é minha, né? Agora, eu não tenho como construir uma história que objetivamente não é a minha. Eu tenho a minha história e eu preciso reconhecer ela para conseguir entender que existem outras histórias ou outros lugares sociais. Agora, eu me dei conta e me dei conta disso graças à militância e ao esforço delas, também não é um mérito meu, que simplesmente a minha vida ou a minha militância ignorava na prática, não interessa o discurso, a enorme diferença entre ser eu, uma mãe branca, por exemplo, e ser uma mãe negra. Né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é tentar ser parceira ou ser escudo, como elas falam, para que elas sejam ouvidas, né? Para que essas mulheres tenham um espaço de falar sobre a vivência delas. Rafinha, a probabilidade de eu enterrar um filho meu é baixíssima. A probabilidade de uma mãe negra enterrar o seu filho no Brasil é altíssima, né? Qual a chance que o teu filho ou a minha filha teriam de estar dentro de um daqueles caixões no Rio de Janeiro, com crianças que cada vez morrem mais? Então, se eu não falar sobre isso, eu não estou falando sobre a realidade brasileira. E eu só vou poder falar sobre isso se essas vozes falarem, né? Ou nos meus espaços, nas minhas redes, no meu programa. Então, às vezes as pessoas acham que isso é demarcatório, é perda de tempo. Não, gente. Uma pessoa que vive na periferia de um grande centro urbano não tem a mesma vida naquele centro urbano do que uma pessoa que vive na 24 de outubro, na Paulista. E é uma percepção e combina muito com aquilo que você estava falando antes, do que é a percepção equivocada de minoria e maioria, né? Você tem um país que mais de 60% do povo é negro, e ainda a gente considera como minoria. Minoria não é no número, é na voz, quer dizer, é porque não tem absolutamente nenhum espaço de expressão, que agora que a gente começa a querer ouvir em 2021. Por isso que eu realmente acho que a nossa reconstrução, né, do nosso campo político passa por, não é dar voz, porque não é a gente que tem que dar voz para eles, né? Mas abrir os nossos espaços para que essas vozes sejam mais escutadas. Eu fiz isso, a minha militância mudou
consideravelmente para melhor, sabe? Para ter novas percepções, para entender problemas que eu não entendia na profundidade, né? Mesmo militando uma vida inteira, como eu, desde menina, né? A maternidade, por exemplo, me proporcionou isso, de eu ver, né? Às vezes eu falo para as pessoas, gente, eu sou uma mulher, lá no topo tem a pirâmidezinha, eu tô sentada em cima dela, sabe? Eu tenho um companheiro que divide tudo, eu tenho grana para pagar creche, eu tenho creche para minha filha, eu tenho rede de apoio se eu precisar, minha irmã. E mesmo assim, a minha vida é atravessada pela maternidade. Ah, tu pode estar aqui, bom, Duca, tu pode ficar com a Laura? É tudo a partir disso. Como que faz as 14 milhões de mães que não têm registro paterno, que não conseguem emprego porque estão sozinhas, quando as creches de Porto Alegre fecham às 5h30 da tarde, as públicas? Como é que elas pegam a criança? Se elas têm que pegar o ônibus, né? Porque a minha creche é do lado da minha casa, né? Ou é do lado do meu trabalho. Como é que ela faz para atravessar a cidade no ônibus? Então, tu entende? É sobre esse estado. Se essa creche não mudar, a vida dessa mulher não muda. E eu só vou saber que essa creche não atende essa mulher se eu ouvi-la, né?